Muito boa noite para você, telespectador da TV Itatiba, do Esporte 56, começando a partir de agora o seu boletim semanal toda segunda-feira aqui na TV Itatiba, no canal 56, o Esporte 56. Muito boa noite, do meu lado aqui, Davi Bueno, tudo bem, Davi? Como tá, Michel? Boa noite. Tranquilo, beleza. Primeira vez que nós estamos fazendo o programa juntos. É verdade, aí, primeira vez, né? Sempre desencontrando. Hoje não temos a presença do nosso amigo Marco, né? Sempre é. O Michelzão aqui é nosso parceiro, né? Toda a situação que alguém tá numa correria e tal, o Michel vem dar um apoio aqui pra gente e dá uma trocada. É a primeira vez que a gente faz o programa junto, tá vendo? Né? Prazer estar prazer mesmo. Pessoal, que Deus abençoe a todos, boa semana, né? Estamos começando mais um Esporte 56 aqui. Quem quiser falar com a gente aqui no esporte56@hotmail.com, pelo MSN, ou no 4524-4368, você fala aqui. Liga aqui pro Rafa e manda uma pergunta aqui pra gente falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Amador. Temos resultados aqui do Master também e da segunda divisão da Liga Itatibense de Futebol. Já a gente vai passando um pouquinho aí pra vocês saberem. Muita coisa bacana, né, Davi? O programa hoje com bastante informação, a galera já participando aí com a gente também no MSN, também pelo telefone. Hoje tem bastante assunto pra gente falar. Campeonato Brasileiro, começando no sábado, já nós vamos passar os resultados. Vamos falar um pouquinho de cada time e também tem as notícias. Você tem os resultados aí do Campeonato da Liga, Campeonato Amador, né? Tem. O Márcio já tá participando aqui, o Márcio Burginho. Mandar um abraço aí pro Marcião. Pra sua mãe, pra sua irmã, aí, pra todo mundo que eu conheço, meu amigo de infância, pô. Grande no bairro. O último programa que eu tive aqui, ele tava tirando sarra. Ele é Santista, Davi? Ele é Santista. Ele falou, sem falar do Santos hoje, porque hoje o Santos estamos de desinteria. Márcio, hoje é a vingança. Aquele último jogo que o Corinthians venceu o Santos, Davi, eu estive aqui no programa da segunda-feira e o Márcio foi o que mais participou aí. Hoje, então, nós vamos falar já do Peixe. Santos que não teve um resultado bom aí no sábado, né? Mas já a gente fala mais. Campeonato Amador, no final de semana, a equipe do Bandeirantes empatou em 2-2 com a equipe do Itatiba. Fiquei sabendo que foi um bom jogo, né? Foi um jogaço lá no estado do Bandeirantes, no Abílio Sanfins. O Bandeirantes fez 1-0, o Itatiba empatou. O Bandeirantes fez 2-1 e no finalzinho, o Joãozinho, o irmão do Peter, do goleiro do Bandeirantes, chegou e mandou uma bola de fora da área na gaveta. Golaço. Eu não sei o que aconteceu depois. Porque em casa, à noite, eu não sei se houve uma discussão briga. Um em cada quarto. Ou senão o pai teve que separar o Wellington lá. Pelo amor de Deus, pessoal, só foi um jogo só. Tá vendo? Essa família de boleira... não tem jeito. Aí um jogou um contra o outro. Eu tava conversando com o Feitosa, que é o técnico do Bandeirantes, Davi, e ele comentava que esse resultado pro Bandeirantes acabou sendo ruim por estar vencendo a partida por 2-1, depois ter tomado o gol de empate. Mas sem dúvida nenhuma, Itatiba, que é o atual campeão, né? Da primeira divisão, foi um bom resultado. Essas duas equipes com certeza vão chegar aí na fase final do campeonato. Duas equipes de grande nível que tem no campeonato Campeonato Amador da Liga. E vamos esperar, ainda tem bastante coisa para acontecer, né? Sem dúvida. Meio cru ainda o campeonato, vamos ver quem vai classificar. Teve goleada aí também, né? Teve o Operários Lance, que é o atual campeão da Copa Coveplan, né? Que é da cidade, né? Ele ganhou de 1-0 da equipe do Niso Transportes ATT Tour, do estádio Luiz Scavone. A equipe do São Francisco ganhou de 5-0 do Clube de Campo. E a equipe do Romanim Palmeirinha, ou Palmeirinha Romanim, como queiram, ganhou de 2-0 do Rosita, do estádio Comendador Francisco Bartolomeu. Lembrando que nessa rodada o Unidos da Vila folgou, né? Exatamente. A equipe do Unidos da Vila folgou. E agora, na próxima rodada, eu na verdade não tenho a tabela de quem folga, mas a equipe do Palmeirinha fez 2 jogos, está com 6 pontos, está em segundo lugar, mas ainda tem um jogo a menos, tem essa vantagem. A equipe do Palmeirinha também é uma grande equipe, que sempre chega, né? Sempre tem grandes equipes lá, ainda mais agora com essa união entre Palmeirinha e Romanim. Eu acho que deu uma união muito boa. Até um abraço pro pessoal aí do Palmeirinha, o Daniel, o Monticão, todo mundo lá, Fabinho, o pessoal também do Romaninho, seu filho lá, Sandrinho, todo mundo que participa e administra lá a equipe do Palmeirinha Romaninho, que está sempre, todo ano, fazendo um ótimo trabalho. E é um campeonato marcado pelo alto nível, não tenha dúvida nenhuma. Muito equilibrado. Tivemos aí a primeira goleada apenas do campeonato. E o próprio Itatiba, que enfrentou o Bandeirantes, vinha de 2 vitórias, né? Vinha de 2 vitórias e agora teve esse empate. Aí o Bandeirantes também começou perdendo, depois venceu e agora um empate. Então é um campeonato muito disputado e com certeza o Esporte 56 vai acompanhar no detalhe o campeonato amador. O que temos mais aí, Davi? Na categoria de Master, o Rosita venceu o Morro Azul por 3-1 e assumiu a liderança da cidade Master. Né? Os outros jogos, a Escolinha do Morro Azul bateu o Morungaba por 3-1.
O Eldorado empatou em 1-1 com o Operários. E o Itatiba fez 3-0 na Ponte Preta. Ô, Ponte Preta, você não vai, minha filha. Ô, Zuza. Grande Zuza. Zuzão. Zuza pelo amor de Deus. É histórico na cidade, espectador, né? Nossa, é histórico na cidade. Na segunda divisão, no estádio João Pinheiro, o São Francisco B empatou com o Engenho, sem gols. O Gaivota e Magazine empataram também em 1-1. E no jogo da tarde, a Ponte Preta e Bandeirantes empataram em 2-2. Escolinha do Morro Azul venceu por 2-1 a equipe do Alvorada Unidos da Vila. A segunda divisão também, que tem bastante equipes que tá na primeira, mas fazem a sua... Como se fosse quando tinha na época, um pouquinho anterior, né? Primeiro e segundão, quadro, né? Primeiro quadro, segundo quadro. Então tem bastante equipe aí também que está disputando os jogos da segunda divisão. Campeonato também bem disputado e muita gente aí querendo ter a chance de subir né? para a primeira divisão. Sem dúvida. E é bacana esse trabalho que as equipes fazem, colocando duas equipes, né? Uma na primeira divisão, a outra na segunda divisão. Existe, lógico, aquela rivalidade, né? O jogador da segunda divisão quer subir, quer ser convocado para jogar no próximo ano na primeira divisão. E creio eu que internamente, nesses clubes que colocam dois times, a facilidade é maior, né, Davi? Existe essa rivalidade, né? Sem dúvida. Ó, o Marcão tá mandando... olha como que é a situação. A gente chega, faz uma correria, tá? Quem que é o Marco? Correria o dia inteiro, a gente tá correndo aí por causa de trabalho, política, né? Essas coisas, que é uma das coisas que eu faço também no meu dia. Aí eu venho correndo, fazer o programa, dá uma dificuldade. Aí o Marco coloca uma foto dele deitado numa cadeira de praia com uma lata de cerveja. E o que ele tá falando aí? Ele manda uma mensagem: boa noite, parceiros, me desculpe pela ausência de hoje. Ótimo programa pra vocês. Aí ele dá uma zoadinha em você. Tá nevando no estúdio, o cabelo do Michel tá branco, hein? O meu também, dá uma olhadinha aqui no canto, aqui, ó. E o Marco, viu, Davi? É uma pessoa boa pra falar isso, porque o cabelo dele é pretinho, viu, Marco? Grande abraço pra você. Aliás, viu, Davi Bueno, mandando um abraço aqui pro Carlinhos e pra Rosa da Liga. Os dois estiveram aí em encontro a semana passada e a Rosa saiu do carro me xingando. Eu não entendi por quê, fiquei meio parado. E o Carlinho desceu e falou: rapaz, mas você tá trabalhando em duas lojas ao mesmo tempo? Eu falei: mas por quê? Ele falou: não, você não é o rapaz da TV. Eu falei: não, você tá confundindo eu com o Marco. Ou seja, a Rosa xingou a mim pensando que eu era o Marco. Mas... Você entendeu? Então não, calma. Não, mas agora a Rosa, tanto a Rosa como o Marco, a Rosa, o Carlinho e o Marco, estão em momentos de namoro, de agrado agora, é uma situação diferente. Deixa eu só mandar um abraço aqui, ó. Boa noite, pessoal do Esporte 56. Manda um abraço pra Olga, o Julião, a Bruna, a Bia do Nosso Teto. Um abraço pra vocês, obrigado por estar assistindo a gente aqui. O dedo do Rafa já começa a estralar lá, já estralou. É a hora do intervalo. Pessoal, a gente vai pro intervalo rapidinho aí, vamos faturar um pouco e depois a gente volta em seguida. Valeu?